Olá, jovens do terceirão do GA. Estamos aqui então para ter nossa aula de História à distância. Infelizmente não estaremos aí presentes fisicamente, mas estaremos em contato virtualmente. Hoje nós vamos falar sobre a aula de número 15. Nós vamos falar sobre absolutismo inglês, tema que a gente tinha parado nos nossos últimos encontros. Falamos de absolutismo no geral, desse modelo político centralizado das monarquias nacionais modernas. E hoje nós vamos recortar o absolutismo inglês e falar também das revoluções liberais inglesas do século XVII, em que o absolutismo será derrubado. No nosso último encontro em sala de aula, nós tínhamos falado que o absolutismo é um regime político de centralização do poder do Estado na figura do rei. Esse é o regime político dos Estados nacionais modernos. Falamos que o absolutismo tem uma contraparte, um elemento, vamos dizer assim, complementar, que é o mercantilismo, ou seja, conjunto de práticas econômicas dos Estados nacionais modernos que consistiam em 4 características: metalismo, balança comercial favorável, monopólio comercial, protecionismo. Esses 4 elementos do mercantilismo, eles estão colaborando para que o Estado controle as relações econômicas. Um exemplo extraordinário para isso seria o Pacto Colonial, em que as monarquias europeias controlavam, monopolizavam, por sistema de porto único, por sistema de monopólio, controlavam as suas colônias em áreas africanas, com, por exemplo, o tráfico negreiro, e em áreas americanas, como, por exemplo, o monopólio da cana-de-açúcar português ou o monopólio metalista extrativista espanhol na região mexicana ou na região peruana. Bom, nós tínhamos falado do absolutismo, dos teóricos ligados ao pensamento absolutista, tínhamos falado sobre a teoria do direito divino dos reis, e tínhamos falado também que algumas monarquias se destacavam como exemplares no que chamamos de absolutismo, em especial a França de Luís XIV, do Rei Sol, e a Inglaterra de Elizabeth I, a chamada Rainha Virgem. O Rei Sol, Luís XIV, na França, da dinastia Bourbon, enquanto que na Inglaterra, de Elizabeth I, a dinastia Tudor. Então nós vamos focar hoje no caso inglês. Após a morte de Elizabeth I, nós temos um problema no trono inglês. Ela não havia deixado herdeiros. E nós temos uma oportunidade, uma outra família real próxima à Inglaterra, mas uma família, no caso, escocesa, de tomar o poder do trono inglês. Esse é o momento em que os Stuarts assumem. A dinastia Stuart vai contar com 4 monarcas importantes na administração da Inglaterra no século XVII. Na sequência, nós vamos ter primeiro Jaime I, depois Carlos I, depois Carlos II e, por fim, Jaime II. Então, nós temos, nesse primeiro momento, com a administração de Jaime I, uma situação singular. Nós temos uma monarquia que não é inglesa de formação, é uma família escocesa e é uma região tradicionalmente católica, e sabemos que a Inglaterra tinha se tornado uma nação anglicana. Nas reformas protestantes que nós estudamos, o pai da Elizabeth I, o rei Henrique VIII, tinha feito com o ato de supremacia de 1534, um decreto real, tinha dado origem à igreja anglicana. O rei se torna protetor, portanto, do Estado e também da religiosidade. A Igreja Católica perde força em solo inglês. Então isso já é um primeiro momento de fortalecimento do absolutismo. Com Elizabeth I, filha de Henrique VIII, nós temos a centralização se intensificando um pouco mais, com a Inglaterra desenvolvendo suas áreas coloniais, sua soberania dos mares, conflitando inclusive com a armada espanhola, que será derrotada num conflito com a rainha Elizabeth I, e posteriormente à morte de Elizabeth nós temos um absolutismo em solavanco. Se o parlamento, esse órgão criado na Idade Média em 1215, ele já não estava mais com a sua autonomia, o parlamento não tinha mais condições de fazer um contrapeso, fazer um equilíbrio do poder
com a monarquia já no reinado de Elizabeth I, agora o parlamento toma um novo solavanco com monarcas Stuarts, que são também absolutistas e vão muitas vezes passar por cima dessa vontade de um parlamento que é composto por uma nobreza, representada no parlamento pela Câmara dos Lordes, e por uma burguesia ascendente de grande protagonismo calvinista, ou puritano, se preferir, e esta casa parlamentar de maioria burguesa, ela vai ser chamada de Casa dos Comuns. Então nós temos um parlamento, um órgão que deveria governar com o rei, criado na Idade Média para frear os abusos reais, esse parlamento enfraquecido durante o absolutismo de Elizabeth I, e agora numa situação de solavanco com esses reis de origem escocesa, os Stuarts. E nós temos uma burguesia ascendente, uma burguesia puritana, que faz parte desta ala do parlamento, esta ala que é chamada de Casa dos Comuns. Então nós temos aí um parlamento nobre e um parlamento burguês, os dois aí tendo que lidar com monarcas absolutistas. Importante lembrar que nós estamos no século XVII, e nesse século XVII, essa burguesia calvinista, ela começa a se sentir atingida, limitada e até mesmo explorada pelo arbítrio, pelo abuso da monarquia absolutista. Nós vamos ter dois momentos em que o parlamento vai se colocar contra essa monarquia absolutista. Num primeiro momento, a Revolução Puritana, de 1642 a 1649, é o grande momento de caos, de guerra civil, de banho de sangue deste parlamento. De um lado, nós temos a liderança de Oliver Cromwell, líder puritano, líder calvinista, que vocês estão recebendo o material de apoio que está em PDF para essa aula, junto aí ao que é mágico, que vocês têm acesso, depois deem uma conferida. E este homem, Oliver Cromwell, ele vai organizar a derrubada do regime monárquico absolutista, né, durante o reinado de Carlos I. Carlos I, da dinastia Stuart, vai contar com o apoio de setores importantes da nobreza, que tradicionalmente é monarquista. E ele é derrubado, Carlos I é derrubado do poder e vai ser executado a mando de Oliver Cromwell. Ou seja, antes da Revolução Francesa, cerca de 100 anos antes da Revolução Francesa, os ingleses estão fazendo a sua Revolução Liberal, uma revolução que vai catapultar essa burguesia capitalista ao poder político inglês e vai executar o rei, assim como acontecerá 100 anos depois na França, nas peculiaridades francesas da Revolução de 1789. Mas estamos na Inglaterra, estamos em 1642 a 1649, século XVII, e temos o primeiro momento de queda da monarquia absolutista. É criada uma república, é importante dizer que é uma república autoritária, uma república não democrática, uma república que substitui a monarquia, em que a burguesia calvinista é coordenada por esse auto-intitulado eleito de Deus. Os calvinistas têm muito forte esse elemento, essa conceituação da eleição divina, da predestinação, assunto esse que falamos na aula sobre reforma calvinista, e nós temos aí então esse enfraquecimento momentâneo da monarquia. Só que é importante também lembrar que essa burguesia calvinista da República Autoritária de Cromwell faz algumas mudanças importantes. Por exemplo, o ato de supremacia. O que é o ato de supremacia? A grosso modo, de maneira resumida, é uma série de leis, é um conjunto de leis que vai fortalecer o comércio e a marinha britânica e vão enfraquecer a concorrência estrangeira, principalmente holandesa. Qualquer produto que for entrar dentro da monarquia inglesa tem que ser transportado por navios ingleses, e se forem navios estrangeiros, que sejam com maioria de marinheiros, de transportadores ingleses. Ou seja, os países que querem fazer negócio com a Inglaterra têm que fazer um fretamento, um transporte com navios ingleses, com marinheiros ingleses. Isso fortalece uma economia local inglesa, enfraquece uma concorrência, em destaque a concorrência comercial holandesa. Após a morte de Cromwell, nós temos uma restauração monárquica da Inglaterra, com os Stuarts, mais uma vez,
Só que a relação parlamento e monarquia continua, vamos dizer, frágil, débil e desconfiada. E a gente vai ter um outro momento de insatisfação, de golpe de Estado, de consequência numa pré-guerra civil a se formar, que é a Revolução Gloriosa, de 1688 a 1689. Atente, nós tivemos uma primeira guerra civil violentíssima, foi a Revolução Puritana, liderada por Cromwell. E agora nós temos uma segunda guerra civil em potencial, que vai ser a Revolução Gloriosa. E por que tem o nome de Gloriosa? Porque ao contrário da primeira, ela foi mais branda, foi menos sanguinária, foi menos dura ao povo da Inglaterra. E nesse caso, na Revolução Gloriosa, nós temos a queda do último rei Stuart, esse momento do século XVII, no trono inglês, que é a queda de Jaime II. Cai este monarca num acordo que é feito entre uma burguesia capitalista puritana e uma nobreza que está insatisfeita também com o absolutismo. Lembrando que parte dessa nobreza da Inglaterra também tinha influências desse modelo capitalista de divisão de mundo, divisão econômica. Um grupo chamado Gentry, uma pequena média nobreza com traços de negócios, com traços próximos da burguesia no olhar sobre economia. Ou seja, nesse momento o parlamento, de certa maneira, se une em grande parte e, ao invés de termos um conflito de nobres e burgueses capitalistas, como ocorreu no período anterior, na Revolução Puritana, agora nós vamos ter uma união e um triunfo desse parlamento contra a monarquia. E nesse momento nós temos a Revolução Gloriosa. Mas como a monarquia é um elemento muito tradicional, muito forte na política inglesa, ela é mantida, só que uma monarquia limitada. Atentem, isso é importante. Essa monarquia agora de poderes limitados, porque o parlamento terá cada vez mais autoridade. Há um ditado que é importante repetir aqui, que simboliza, resume bem esse enfraquecimento do absolutismo inglês, que é assim: o rei reina, mas não governa na Inglaterra. Ou seja, nós temos um rei, um símbolo, uma autoridade, mas quem governa de fato é o parlamento. E o modelo econômico capitalista é o carro-chefe, o que vai puxar a reboque a história da Inglaterra daqui para frente. Importante conectar esse momento da Revolução Gloriosa com as bases para a Revolução Industrial, que acontecerá no século seguinte, no século XVIII, inglês. Revolução Industrial, primeira fase, inglesa, 1750 a 1770, ela é uma consequência direta, em grande parte, desse passo para o capitalismo, para o modelo liberal, para o enfraquecimento de uma monarquia e o fortalecimento de um parlamento que tem ideais capitalistas burgueses em grande parte. A Revolução Gloriosa tem um documento que vocês não devem esquecer. Aliás, dois documentos são importantes na história da Inglaterra. A Carta Magna, de 1215, lá da Idade Média, que criou o parlamento, e agora, nesse momento, Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, que assegura o fortalecimento do parlamento e o enfraquecimento do poder absolutista. Então podemos dizer que essas duas revoluções são uma só, dividida em duas partes. A Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, a primeira de 1642, a segunda de 1688, culminando no Bill of Rights de 1689, demonstram o quê? O absolutismo deixou de ser predominante em solo inglês. Certo? Então, retomando, dê uma olhada em Revolução Puritana, dê uma olhada em Revolução Gloriosa, dê uma olhada nos atos de navegação de Cromwell, dê uma olhada na Declaração dos Direitos, Bill of Rights, a partir de 1689. Ok? E vamos então aqui para a próxima parte, que são as indicações de estudo, de leituras, de atividades para vocês. O exercício em classe da página 270, referente a aulas sobre revoluções liberais inglesas, fala a respeito dos dois momentos em que o parlamento confronta o absolutismo monárquico, na Revolução Puritana e na Revolução Gloriosa, o que nos leva à alternativa B, em que o parlamento inglês derruba o absolutismo e se fortalece no século XVII.
página 270 você encontra a orientação de estudo para realizar a tarefa mínima desta aula.